O tema da palavra de hoje, irmão, ela toca todos os momentos da nossa história, porque a pressão faz parte de todos eles. Pressão para prosperar, pressão para crescer, pressão para avançar, pressão dos inimigos, mas também de pessoas que te amam. A pressão não é necessariamente algo ruim. A ausência dela faz com que a gente se acomode. Então tem muito mais a ver com como a gente lida com a pressão do que com a pressão em si. Assim como os problemas eles existem para todo mundo. Então uma vida próspera tem muito mais a ver com como eu lido com os problemas do que com o que os problemas são de fato. O salmista, quando diz que o Senhor prepara uma mesa na presença dos inimigos e honra ele ungindo a cabeça com óleo e o cálice faz transbordar, ele está deixando claro que para quem caminha com Deus e tem uma firme convicção das promessas, os gigantes deixam de ser problema e eles passam a ser plateia. Para outros, os gigantes foram o fim da história. Eles desistiram quando os gigantes se levantaram, eles sucumbiram quando os gigantes vieram. Então você percebe que é você quem define o que os seus gigantes serão, problema ou plateia. É você que define o que a pressão será, combustível ou final da história. É você que define o que as promessas serão fábulas ou serão norte. Elas vão romantizar a tua jornada de fé ou elas vão nortear os teus passos. É você que define o que Deus é, o centro da construção da tua história, ou algo acessório que você utiliza quando precisa de ajuda. É você que define, irmão, tudo que é importante, se vai ser de fato prioritário ou secundário, se vai ser de fato indispensável ou acessório. E à medida que a gente define aquilo que a gente vai definir também que tipo de vida a gente vai ter. Você define que tipo de vozes você dá acesso, que tipo de pessoas você ouve conselhos, que tipo de lugares você busca a instrução. Você que define os combustíveis da tua jornada, você que define para onde vai. E isso é liberdade. É interessante porque, historicamente, quando os escravos foram libertos no Brasil, nesse período vergonhoso da nossa história em que pessoas eram compradas e vendidas, a história diz que muitos escravos pediram para voltar para os seus senhores porque não sabiam como lidar com a liberdade. Saber lidar com a liberdade é algo importante, irmão, porque não é só sobre ser livre, é sobre se portar como alguém livre. Não, vou falar isso de novo e alguém vai pegar isso aqui. Não é só sobre ser filho, é sobre se portar como filho. Não é só sobre ter uma promessa, é sobre se portar como alguém que carrega uma promessa de Deus. Irmão, vamos ser sinceros, não é uma promessa de alguém, é uma promessa de Deus. Você precisa caminhar como alguém que carrega uma promessa de Deus. Você já ouviu aquela expressão, aquela mulher parece que está com um rei na barriga? Por que essa expressão é usada? Embora haja um sentido negativo, mas a ideia é que alguém que sabe que carrega um príncipe se porta de uma forma diferente. A pergunta que a gente precisa fazer é: como deve se portar alguém que carrega a vida de Deus dentro de si? Como deve se portar alguém que carrega promessas de Deus dentro de si? Como deve se portar alguém que carrega uma esperança viva dentro de si? A gente não tem desculpas, irmão, para dizer que a gente parou por causa da pressão. Todos os discípulos enfrentaram pressão. Alguns foram decapitados, alguns foram crucificados de cabeça para baixo, inclusive, porque não queriam ser crucificados como o seu mestre foi. O primeiro mártir foi apedrejado, a glória de Deus brilhava sobre a sua face. A igreja foi perseguida desde o princípio. Nero tentou criar uma indisposição social, tacou fogo em um bairro inteiro e colocou a culpa nos cristãos. Os cristãos foram empalados e foram envolvidos em cera para serem utilizados como luzes para iluminar as cidades à noite. Cristãos foram lançados em covas. Então a gente não pode usar a pressão como desculpa. A pressão que a gente enfrenta hoje é infinitamente menor do que a pressão que muitos cristãos enfrentaram um dia e enfrentam até hoje na janela 1040, em lugares perseguidos. Então a gente precisa entender que se tem gente que consegue se manter fiel com mais pressão do que o que a gente tem enfrentado, o problema não é a pressão. Faz sentido? O problema é a minha mentalidade, ou a forma como eu enxergo, é a forma como eu lido. Pressão sempre vai existir, guarda isso, irmão. A pressão pode se tornar o teu combustível. Eu lembro de uma mensagem que eu preguei, uma série que eu preguei em Miami. Eu não lembro se eu cheguei a falar sobre isso aqui em Alphaville, sobre grandeza. E um dos conselhos de sabedoria que eu dei é:
cuidado com quem respeita demais os seus limites. Todo filho mimado teve um pai que respeitou demais os seus limites. Esse é o meu desafio como pai, porque a gente ama tanto, que a gente quer poupá-los de coisas que a gente não foi poupado, mas talvez por isso a gente se tornou o que a gente se tornou. Lembra daquele ditado, aquele provérbio oriental? Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Por isso que muitos herdeiros perderam herança, porque eles foram ensinados a ser herdeiros, mas não foram ensinados a serem homens de governo. Então herdaram algo de alguém que governava, mas ninguém ensinou eles a governar. Então, irmão, a pressão, ela é importante. Cuidado com quem respeita demais os seus limites. Cuidado com quem sempre tenta te trazer para um lugar de conforto. A história não é feita em lugares confortáveis. A história do novo nascimento, da redenção, da nova aliança, a história da igreja, a história do evangelho, começa numa manjedoura, termina numa cruz, num lugar emprestado. E o verbo vivo, o Filho de Deus, ele é sepultado no lugar emprestado. Ele enfrenta por 3 dias um período de ausência de vida, até que a voz do seu pai chama ele de volta da morte. Então o que a gente aprende com os evangelhos? O que a gente aprende com Deus? O que a gente aprende com a história de Jesus? É que a pressão sempre fez parte do ministério deles, mas a despeito da pressão, as promessas sempre se cumpriram. Levante suas mãos, declara isso comigo em nome de Jesus. Diga: a despeito da pressão, toda a promessa de Deus, diga, vai se cumprir. Vamos, alguém aqui me ajuda. A pressão pode ser um combustível. A pressão, para quem aprendeu a lidar com ela, não é um problema. Começa a se tornar até um combustível. A pressão, irmão, pode ser um catalisador. A pressão pode ser a melhor coisa que vai acontecer na tua história. Porque sem a pressão, a gente abaixa a guarda. O desconforto te deixa atento. Porque Deus permite alguns gigantes? Porque os gigantes são passaporte para próximos níveis. Davi está indo entregar queijo para os seus irmãos, encontra o gigante. Agora toda a nação conhece o seu nome.